Olá, estamos aqui começando mais uma conversa dentro do Olhar de Cinema sobre os filmes da programação desse ano. A gente agora vai bater um papo com uma parte da equipe do filme Sertânia, dirigido pelo Geraldo Sarno, que é um filme que está dentro da mostra Olhares Brasil, no festival, e que o filme teve a sua estreia mundial no Festival de Havana, no final de 2019, em dezembro, e ainda conseguiu, antes de entrarmos na situação da pandemia atual, ter uma exibição num festival físico aqui no Brasil também, em Tiradentes, em janeiro, onde ele teve a sua primeira exibição no Brasil e toda a possibilidade de realização de debate, de respostas nesse formato ainda, pelo menos por enquanto, anterior ao que vivemos agora, e desde então tem participado de alguns eventos nesse formato em casa, nesse formato online, inclusive aqui no Olhar de Cinema. Nesse sentido, eu queria começar só fazendo um destaque de que o filme causou reações muito fortes e muito apaixonadas em muitos graus já a partir de Tiradentes, no momento físico, mas também teve essa possibilidade do ecrã, principalmente um festival que aconteceu agora no final de agosto, de ter sido visto por muitas pessoas no online e também ter tido muitas repercussões. E por conta disso eu queria incentivar quem estiver assistindo esse material agora como um primeiro contato com o filme, de fazer uma procura, uma busca online, porque tanto tem uma fortuna crítica muito interessante já produzida sobre o filme a partir de uma série de coberturas que esses eventos tiveram, como inclusive entrevistas bem extensas e detalhadas com o Geraldo, principalmente, falando sobre objetivos, escolhas estéticas, processos de produção do filme, conexões, inclusive, do filme com a obra anterior dele, tanto conexões com filmes de décadas anteriores, como inclusive com essa produção mais recente que o Geraldo tem feito desde os anos 2000 já. Então, assim, tem muito material produzido e falado de muita qualidade, que eu incentivo a que vocês pesquisem, busquem, e podem ter uma série de amplitudes que a gente talvez não consiga chegar nessa conversa. Cito como exemplo dois, só para talvez fazer uma busca mais localizada da parte de vocês. O Geraldo participou de uma live, né, naquela ocasião, mas que ficou disponível no próprio Festival Ecrã, onde ele falou bastante a fundo do filme, com a mediação da Maria Trica, crítica e curadora, e com a participação de outros cineastas. E também o Geraldo fez uma conversa muito interessante dentro do site, do canal da página 3 em Cena, tendo o Piero Sbradia, o Juca Badaró e o Eduardo Escorel participando de uma conversa com ele. Acho que, por exemplo, esses dois materiais, cada um deles tem 1h30, 2 horas de duração, permitem um entendimento, uma conversa, uma entrada e uma série de coisas sobre o Sertânia que podem complementar essa nossa experiência. Nesse sentido, Geraldo, queria começar te propondo um assunto que talvez seja o assunto que eu possa trazer realmente de novo, porque justamente se refere a estar chegando depois de você ter participado dessas experiências, dessas conversas, desses debates, dessas críticas e entrevistas que você já deu sobre o filme aqui no Brasil, que é a questão de que justamente numa das primeiras entrevistas que você deu ainda em Tiradentes, você falava que você tinha a impressão e um certo receio, inclusive, de que o filme não conseguisse chegar, seja no sentido prático, seja no sentido emocional e intelectual, a um público jovem, principalmente. A um público, de maneira em geral, que é sempre uma angústia de qualquer realizador, né, principalmente no sistema onde a gente vive, das dificuldades de acesso, como que o filme chegaria, mas você falava especificamente dessa questão com um público jovem, por questões tanto da linguagem do filme, do tema, da maneira que você se aproximava, que isso era uma coisa que você tinha muitas dúvidas. E a gente viu, tanto em Tiradentes, no sentido mais prático, ali físico, daquele contato, quanto principalmente agora no ecrã, por esse universo mais online, mas um abraço muito grande que eu sinto que o filme tem recebido desse público jovem, desse público, em grande parte, claro, cinéfilo, não tenho dúvida, mas mesmo que não tenha essa característica, e que tem tomado o filme, entre aspas, eu acho, muito para si.
e eu quero que você falasse talvez um pouco de como tem sido esse processo para você, referindo a esse medo, talvez receio anterior, e como você tem vivido essa realidade da maneira como o filme tem sido recebido. Eduardo, essa foi a minha grande surpresa. Eu, na verdade, o filme, depois que terminamos a montagem e a finalização, a minha grande preocupação era se ele seria compreendido. Veja você, eu tinha era a minha, eu ia dormir, porque como é que esse filme vai ser compreendido? Eu achava que seria um filme muito difícil de ser compreendido. E a minha grande surpresa foi que eu tentei começar a explicar o filme. A minha conversa toda vez que tinha oportunidade, eu tentava explicar como é que estava estruturado, como é que as coisas aconteciam. Aí, subitamente, eu vi que eu estava chovendo uma molhada, que, na verdade, tinha uma juventude que tinha compreendido e que, na verdade, eu vou dizer sem nenhum sentido de humor, e que por vezes explica o filme melhor do que eu. Eu tenho ouvido algumas coisas, inclusive de sua parte, até de sua parte mesmo, e que explica o filme melhor do que eu. Eu não tenho mais com que me preocupar com isso. Eu não tenho mais nenhuma preocupação nesse sentido. Eu acho que o filme se abriu para um espectador jovem que o compreendeu além do que eu poderia ter suposto e imaginado, e que isso me traz uma grande alegria e estou muito contente com isso. Respondi para você dar mais aos outros. Isso é incrível, Geraldo. Eu acho que só antes, até porque você foi bem sucinto, que foi ótimo para a gente manter a conversa circulando, mas eu até te traria uma coisa além disso, que é essa questão dessa realidade em que o próprio Olhar de Cinema, esse evento que a gente está falando de dentro dele agora, estarão acontecendo, que é nesse universo do online, e isso tudo é uma novidade para todo mundo, inclusive para quem faz os eventos, os festivais, todo mundo está precisando aprender. E também acredito, eu conversei bastante com o Pedro, que é um dos responsáveis pelo Ecrã, onde o filme teve uma visibilidade e uma recepção muito grande. Também lembro dos receios do próprio Pedro, de saber se alguém ia ver o festival e se alguém ia ver o festival online e de que maneira isso ia acontecer. E acho que, de novo, uma outra surpresa positiva. E queria talvez só te perguntar sobre esse aspecto especificamente, já que é assim também que o filme vai estar passando aqui no Olhar, que é de que maneira você tem recebido e percebido essa relação nesse lugar, talvez, do online, no sentido de que, dentro do que você poderia imaginar antes do que era deixar um filme disponível nas salas de cinema, dentro dos festivais, e, de repente, botar ele disponível nesse formato, se isso tem alterado alguma coisa na sua percepção da chegada dele nas pessoas, seja num sentido negativo, seja inclusive num sentido positivo. O que você tem tido de surpresa nesse sentido desse formato online especificamente e de como o filme consegue ficar disponível por aí? Olha, veja, eu acho, e acho que o Miguel vai concordar comigo, eu gostaria muito que o filme fosse visto em tela grande. Eu acho que o filme tem uma pegada aí que é a tela grande. Ele tem uma cenografia e uma fotografia e tem também um certo ritmo de montagem em que a tela grande talvez ele se realize melhor na sala de cinema, numa tela grande. Sem dúvida nenhuma, me parece isso. Então, e eu já vi umas 2 ou 3 vezes em tela de sala de cinema antes da pandemia. Então, o que eu posso lhe dizer? De que, na verdade, o público está respondendo pela tela pequena, eu acho. O público está respondendo pela tela pequena. Eu não tenho muito acesso a isso. Eu não sei muito julgar a partir disso aí. Eu não sei te dizer como e por quê. Agora, claro, esse filme, a meu ver, ele não se explica apenas pela fotografia e digamos,
pela visibilidade primeira. Ele tem também uma trama, uma estrutura, um trecho, um intrincado de temas, de motivos, de ritmos, e que são múltiplos e que vão se entrecruzando. E tem também uma coisa que eu percebi, até pela crítica que me veio, que é a importância da narração. A narração do Vertim, que é um outro dado que eu fui me tomando consciência. Todos os meus filmes têm narração. Todos, inclusive de ficção. Todos eles têm uma narração. Então, eu comecei então a perceber, tomar muito consciência da importância que o texto falado tem para mim nos meus filmes. E que isso é uma vinculação, no caso desse filme, muito grande com, digamos, com a literatura, sobretudo com a literatura do Guimarães Rosa, certo? Sim. Então, eu acho que o filme tem, então, uma outra dimensão que persiste e que não enfraquece quando está na tela pequena. Entendeu? É a única coisa que eu posso te responder à pergunta que você me dizer que ele tem essa outra dimensão que deve fazer com que ele não perca, digamos, não perca o interesse por não estar, na minha expectativa, numa tela grande no qual ele talvez se realize para o espectador com mais força. Enfim, certo. É isso que eu teria para dizer, não sei se está claro, mas é isso. Não, tá ótimo. Acho, tomara, né, que a gente volte a ter essa experiência, mas acho que, num certo sentido, dentro da realidade desse ano, até a gente teve a sorte, eu posso falar pessoalmente, de ter conseguido ter essa experiência lá em Tiradentes, né? E o filme, antes disso, como eu falei, passou por Havana. Então, de alguma maneira, pelo menos o filme teve alguma experiência disso, enquanto vários outros estão tendo que tentar começar dessa maneira online, com a incerteza de quando poderão estar na tela. Mas o que eu acho interessante nesse sentido é que eu vou incluir aqui na nossa conversa agora justamente o Miguel Vassi, diretor de fotografia do filme, que é o fato de que, por outro lado, eu acredito que, de alguma maneira, a gente sempre passou pelo dilema de que nos festivais a gente tinha essas sessões na tela grande com um público, muitas vezes, numeroso e muito interessado, mas que a gente tinha dificuldade de reproduzir esse ambiente no posterior da continuidade da existência do filme, né? E que talvez o online esteja dando uma possibilidade, pelo menos, de o filme existir enquanto, digamos, entre aspas, fato social, se não da mesma maneira como fato estético, e que talvez isso permita uma tal curiosidade pelo filme no futuro que vai permitir que, de outras maneiras, ele volte às salas de cinema quando nós voltarmos a elas no futuro, por interesse que ele já gerou de uma outra maneira. Então, talvez ele inverta o caminho, mas talvez gere uma possibilidade que antes a gente tinha aquele outro dilema, que era como fazer que depois de 1, 2, 3 festivais onde o filme é visto, mas por um público sempre limitado, como que o resto do público via ele, né? Via tanto no cinema como às vezes até nos ambientes online ou em casa, em suma. Os filmes muitas vezes ficavam com a sensação, eu lembro de muitos realizadores angustiados, de que aquela sessão no festival era incrível, abria um monte de portas e essas portas não davam continuidade, né? Eles não sentiam que depois daquele ambiente o filme continuava. E aí talvez, Miguel, eu queria propor para você, através dessa conversa, uma questão, primeiro essa questão que o Geraldo já traz, que eu acho que é importante você falar um pouco dessa dimensão do trabalho estético do filme e esse sentido desses dois espaços de visibilidade, de que forma você está enxergando aí no teu trabalho esse momento, né, dos filmes estarem, entre aspas, limitados ao ambiente de uma tela menor, ao ambiente da casa, e de que maneira você pode imaginar que isso influi aqui nesse filme em específico. Mas eu também queria que você falasse um pouco do diálogo com o Geraldo na criação da imagem do filme, né, de uma maneira geral. De que maneira você entende que esse trabalho se encadeia com as coisas que você vinha buscando nos teus outros filmes e o que traz de novo também nessa parceria, especificamente nessa com o Geraldo. Tá bom. É muita coisa, eu sei, mas... Não, tudo bem, não, tá tudo certo. Para a primeira pergunta, eu diria que assim,
primeiro, eu não sou especificamente um fotógrafo de cinema, eu sou um fotógrafo, sou um operador da imagem, então eu faço de tudo. Trabalho com qualquer tipo de tela, faço coisa para a internet, onde eu sei que os meus filmes vão ser vistos por espectadores que têm celular, para computador, televisão e cinema. Então, a questão da tela, para mim, ela é sempre ampla. Hoje em dia, eu acho que, independente da pandemia ou não, claro que a pandemia acelera esse processo da proliferação de telas e de conteúdo para as telas, a gente está num momento de transição, né? E diria quase que de mutação na forma de produzir e de exibir conteúdo audiovisual. Isso é muito interessante porque para mim tem duas coisas que eu fico vendo, que é até uma questão que está ligada à tecnologia, né? O desenvolvimento de uma tecnologia cada vez menor, mais simples de uso, né? Filmes, já estamos falando há muito tempo de filmes feitos com celular. O nosso filme, o Sertânia, que é um filme épico, com uma janela scope, né? Que tem uma coisa tem uma grandiosidade, é um filme de cinema, é um filme de fotografia. Ele foi feito com uma Sony A7S2, quer dizer, todo o equipamento do filme de imagem cabia em 2 mochilas. Então, e era operado todo ele, maquinária, câmera, lente, entre 3 pessoas, 4 pessoas. Então, uma velocidade, uma agilidade no trabalho que é um pouco também, que tem a ver com o desenvolvimento dessa nova tecnologia que permite resultados que a gente precisava, para os quais a gente precisava equipamentos maiores e tempos maiores para operar. Tem uma cena no filme que é a entrada do Gavião na casa do coronel, né, na fazenda, que é um plano sequência que começa na laje onde está essa fazenda e que acompanha a entrada e ele sobe, né, o nosso herói sobe 3 andares, encontrando no meio do caminho não sei lá quantos personagens. Uma cena complexa de fazer, né, e realmente seria uma câmera em movimento, sei lá, o plano dura, não sei, Geraldo, me diga você, 3 minutos, 5 minutos, e a gente montou esse plano em 2 horas, assim, ensaiou ele e fez ele num esquema muito que tem a ver com a ficção, mas que tem a ver com a nossa mandinga do documentário, né? Então, isso vai mais rápido. Tecnologia. A outra coisa que é interessante, que tem a ver com esse filme, e que eu acho que tem a ver com o fato que esse filme seja compreendido e que o público jovem goste, é que tem uma questão de linguagem, né? De tipo de narrativa, de tipo de linguagem audiovisual. Né? Com o ascenso do Instagram e dos stories, eu fico fascinado com muito story feito por pessoas que não trabalham com audiovisual. Tem uma liberdade na criação tanto das histórias que são contadas e a forma que elas são contadas, com misturas de fotografia, com trechos de vídeo, planos. São os poemas visuais muito livres. Então, tem uma mudança bem radical, eu acho, nesse sentido. Assim. E estamos num momento que é a pré-história disso, né? Porque a gente tem ferramentas que, mesmo se elas são muito avançadas, elas ainda são muito precárias, né? O celular é precário, então os efeitos são precários. Eu tenho a sensação que eu estou voltando aos anos 80, né? Quando eu vejo essas cortinas, essas coisas, imagem dentro da imagem, a gente voltou no início do vídeo, na verdade. Então, tem um território livre nesse sentido que é muito instigante. Por isso que o público jovem que trabalha com essas ferramentas, que está acostumado a ver audiovisual, que é abrir o Instagram, ver imagem fixa, imagem em movimento e som, né? Está ali. Esse é o audiovisual do público jovem, está totalmente aberto, porque vê de tudo. E, então Bergson e Quebrar o Tempo, um
personagem aparecer várias vezes, é uma coisa que não provoca uma reação. Bom, isso é. A outra pergunta, só um pausezinho. Ok, voltei. Aí é o seguinte, o encontro com o Geraldo é um encontro promovido pelo Eric. O encontro se dá uma noite onde a gente está filmando na Barra uma das cenas do Breve Miragem de Sol e o Geraldo convida a equipe para essa noite fazer de base ali. Eric Rocha, só o Eric Rocha, reforçando. perdão. Isso, o Eric Rocha, diretor agora do Breve Miragem de Sol, o último filme dele. O Geraldo me convida para fazer esse filme e é um encontro maravilhoso, né? De duas pessoas muito distantes, de certa maneira, né? Eu sou uruguaio, francês, estou no Brasil há 20 anos, enfim, de outra geração, e ao mesmo tempo um encontro com muitos pontos em comuns, né? Porque a minha formação cinematográfica ela começa na Europa, né? Com o cinema europeu, quando eu cresci lá, e ao mesmo tempo eu abro o meu olhar para a cinematografia latino-americana quando eu estudo na escola de cinema, que é uma das casas do Geraldo na América Latina. Então, quando eu li o roteiro, assim, duas coisas vieram, assim, afloraram muito espontaneamente na minha cabeça, que era Primeira Carga al Machete, do Manuel Octavio Gomes, diretor cubano, pelo preto e branco, pela câmera na mão, pela própria história até. Então, quem puder assistir Primeira Carga al Machete, do Manuel Octavio Gomes, procure no YouTube, ele está ali. E o segundo filme, que era Uma Pelea Cubana contra os Demônios, do Tomás Gutiérrez Salea, que está também no YouTube. Vale a pena assistir. E falo para o Geraldo, esses filmes, ele me fala, mas eu estava da estreia desse filme em 64, em Havana, assisti ele com o Tomás Gutiérrez Salea. Então realmente a gente parava, e ele não tinha visto o filme desde aquela época, e a gente parava e ficamos apavorados assim pelas conexões. Não vou me adentrar na cinematografia brasileira, eu acho que tem pessoas que vão falar melhor do que eu sobre as nossas inspirações também. Ele me levou para o sertão, e eu não conhecia o sertão. Conhecia o sertão pelos filmes do cinema novo. E para mim foi uma experiência muito surpreendente, muito impactante, porque o meu olhar é de uma pessoa que não conhece, né? Então eu estava descobrindo no momento que a gente estava fazendo o filme, onde que a gente estava e quem eram essas pessoas, quem era esse país, né? Qual era esse país, esse Brasil. Então, por um lado, isso eu acho que gerou uma abordagem que era uma abordagem bem livre dentro de um roteiro que é um roteiro muito complexo, que eu até hoje em dia não entendo o filme. Eu acho que eu fiz um filme e não entendi ele. Um roteiro muito complexo, com muitas camadas. Então, uma necessidade de ser até uma estrutura sólida, mas, ao mesmo tempo, o Geraldo é documentarista e eu também sou documentarista. Eu tenho muito pouco longa de ficção. Então, eu encaro o cinema de ficção, como um documentarista que se abre para essa outra linguagem. Isso foi muito rico como experiência. Montar cenas com marcações complexas, de movimentação de personagens, com diálogos, e, ao mesmo tempo, encarar a decupagem dessas cenas, muitas vezes, no momento.
muitas vezes com planos sequências, com decupagens feitas no plano sequência. Então, era uma organização de uma coreografia que o Geraldo, né, orquestrava, rica, complexa e, ao mesmo tempo, livre, espontânea. Então, para mim, o diálogo com o Geraldo, nesse sentido, foi incrível, porque era isso, né? A gente se olhar, entender, passar a cena, pensar os eixos, e partir para dentro. E o Geraldo, claro, ele tem a certeza de quem está fazendo isso tem um certo tempo. Então, ele é muito preciso e ele é muito sucinto. Então, eram 2 takes, 3 takes. Né? Na primeira semana, quando eu pedi mais um take para mim, como faz todo fotógrafo, né? Sempre pede o plano dele. Ele falou: Miguel, pegou sério, falou: Miguel, saiba que você terá direito a um take a mais para você por dia. Aproveite ele. Eu achei que era uma piada, mas não era. Então, foi muito interessante. E a última coisa assim, que eu diria brevemente é que é um filme baiano, porque a equipe é baiana. Né? Muitas vezes o nosso cinema brasileiro ele é feito, né, dentro da hegemonia do Rio, de São Paulo, Pernambuco, né, em terceiro lugar. Então, o cinema brasileiro muitas vezes tem o mesmo sotaque. Né? Baiano sertanejo. Baiano sertanejo, exato. Certo. E com uma geração, né, para mim, mais antiga, né, que o cinema muitas vezes também, o que eu tinha feito são turmas mais jovens, né? Então tudo isso promoveu uma experiência de vida muito como que se diz? Muito autêntica, eu acho. E aí eu não sei, fiquei olhando, acompanhando, né? Sou uruguaio, francês, mas é isso. Sou documentarista, então eu me interesso me interessa o diálogo, né? Sempre o diálogo e é realmente nesse sentido o diálogo com o Geraldo nesse filme foi riquíssimo e esse é o Sertânia. Obrigado, Miguel. Muito bom, cara. Acho que você juntou várias dimensões aí que a gente vê na tela, mas que é muito bom de conhecer, de ver um pouco como chegou lá. E aí você me levou aqui a trazer para a conversa, a gente tem hoje aqui a professora Milene Silveira Guzmão, que é professora da UESB, a Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, Sudoeste da Bahia, que fica em Vitória da Conquista. E já que Miguel levou a gente para conversar um pouco sobre essa questão do filme baiano, e Geraldo reforçou a questão do filme baiano sertanejo, e acho que esse filme tem uma realização muito específica nesse espaço, e a Milene estava até contando para a gente um pouco antes, né, Milene, que várias pessoas ligadas ao curso, ligadas à Vitória da Conquista, trabalharam no filme, principalmente na parte prática, na parte técnica. Não era o caso da Milene nesse filme, mas ela acompanhou a sua realização no sentido da ideia e do acompanhamento, e pôde ver, junto com outras pessoas, lá em Vitória da Conquista, uma exibição antes do filme em realização e finalização. E aí queria saber, Milene, você, nesse sentido, tem uma visão dupla aí, né? Tanto de conhecimento de pessoas que estavam muito conectadas com a realização do filme, mas também de alguém que viu o filme pronto e pôde vivenciar essa experiência a partir de um olhar que está aí baseado em Vitória da Conquista, na Bahia. Como é que você vê que esse filme apresenta de distinto para essa circunstância, para esse local de onde você está falando com a gente? Olha, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre Sertânia e sobre essa experiência que a gente teve muito singular com a chegada de Geraldo em Vitória da Conquista, né? E essa aproximação que ele foi fazendo para a realização do filme. Então, ele foi buscando
né? Conquista fica no sertão baiano, né? Na entrada praticamente do sertão baiano também, um dos sertões da Bahia, né? São muitos. E esse contato dele com o pessoal da universidade, com o curso de cinema, com os alunos do curso, foi muito generoso, né? E nós fomos criando essa relação com ele, e ele também foi buscando na cidade, né, todo o grupo de trabalho no teatro do Ópera Carta, que se trabalhou bastante no filme, deu uma característica muito especial ao filme. E essa condição que ele nos deu, de uma forma muito generosa, muito potente, de poder ver o filme ainda em fase de finalização, né? Então, ele abriu para a gente o filme, nós fizemos uma sessão especial, ele abriu e a gente pôde opinar, ele queria ouvir, queria sentir como que o filme estava chegando. E o filme foi muito impactante, né? E impactou fundamentalmente a gente. E eu posso dizer que, como o meu interesse nessa dimensão da criação cinematográfica, dos processos criativos, que também é um interesse muito forte na cinematografia de Geraldo, especialmente na parte documental, né? O processo criativo, o processo de elaboração, né? De como que ele foi viabilizando isso, compartilhando com outras pessoas, um interesse muito grande de chamar os jovens, né? De chamar a juventude para conhecer um pouco esse processo de realização fílmica, né? Para a gente isso foi muito significativo, né? E também essa revisita ao cinema brasileiro, essas imagens potentes da memória do cinema brasileiro. Eu diria que quem teve a oportunidade de caminhar um pouquinho o Geraldo vai conhecendo o Geraldo e vai conhecendo também essa potente história do cinema brasileiro, especialmente da perspectiva documental, do interesse que ele tem nessa memória e nessa transmissão desses saberes cinematográficos para as próximas gerações, né? Então, ele foi abrindo isso de uma forma muito generosa e se impactou bastante a gente, mas quando a gente viu o filme, a gente ficou muito impactado pela beleza da fotografia, né? Pelo processo que ele foi mostrando também, essa revisita ao cinema brasileiro, que para a gente é muito importante, né? Aquelas imagens do sertão, né? A tragédia sertaneja e o impacto de ficar pensando o que esse filme faz a gente pensar, né? Então, assim, a própria construção, a maturidade da elaboração criativa de Geraldo faz a gente pensar no cinema na perspectiva de um cinema-pensamento mesmo. Essa linguagem que efetivamente traz em si um pensamento. E aí a gente teve eu acho que foi singular essa possibilidade. Nós fizemos, na verdade, depois que finalizou o filme, a gente fez uma outra sessão no Teatro do Albert Rocha, da universidade, né? Então, assim, a gente pôde discutir com a presença de várias pessoas interessadas, dos próprios atores do filme, da equipe de produção que estava lá. Então, foi muito importante essa experiência. E a gente é muito grato por isso, né? Porque imagino que para um estudante de cinema, na graduação, ter essa oportunidade é muito relevante, né? Para aqueles que efetivamente se interessaram, tem uma relevância grande. E especialmente para mim, como uma pessoa que foi chegando aos poucos, e Geraldo sempre convidando, sempre chamando para a gente participar, né? É essa oportunidade singular de conhecer um cineasta tão longevo, né? Extremamente atuante, que tem um pique de trabalho muito importante, e a gente não acompanha Geraldo, né? Aqui é um grupo grande de trabalho que não dá conta de acompanhar Geraldo. A gente às vezes se divide porque ele está sempre trabalhando, sempre pensando, sempre atuante. Ele tem uma capacidade proativa muito relevante. Eu sempre falo, meu amigo que já está chegando aos 80 tem mais pique de vida do que eu, que sou um pouco mais nova. E a turma mais jovem vê nisso uma grande referência também, né? De como é importante trabalhar, de como é importante trabalhar nessa dimensão criativa, né, que leva a gente para uma outra dimensão de percepção do mundo, mesmo que seja um filme duro, né? Mas tem uma beleza
dureza, né? Aquela tragédia tem uma beleza, tem uma referência importante sobre o pensamento para a gente pensar o Brasil. Vamos dizer assim, para pensar o Brasil, né? Helene, obrigado demais e acho que você trouxe muita coisa aqui para a gente, porque é sempre bom quando o filme consegue engajar para além de uma equipe, né, pequena e prática que vai ali para realizá-lo, e é muito interessante ouvir a maneira como o filme trabalhou aí no território e no entorno do sudoeste da Bahia. Obrigado demais. E a gente que tem aqui também o Lori Nelson Vladimir, que é um dos atores do filme, e que eu tive o Lori no debate e na exibição inicial do filme lá em Tiradentes, estava o Júlio Adrião, né, que é outro dos atores, não são, nenhum dos dois é o protagonista do filme, né, não é o personagem do Antão, mas são os dois atores masculinos que têm uma presença de importância central na narrativa, e o Júlio foi relembrando como essa situação do ator, né, que vai encadeando um trabalho no outro, trabalhos muito diferentes e com dimensões tanto estéticas quanto narrativas, quanto inclusive de possibilidade de ação do ator dentro do todo, que é um filme, né? Entre o elenco, a técnica, sempre sabendo que o filme ele vai ser outro filme na montagem, sempre. E aí, como acaba que um determinado filme muitas vezes pode ficar, a realização dele pode ficar mais distante na memória do momento em que você vai e descobre ele, né? No caso que o Júlio descobriu lá na tela, em Tiradentes, junto com a gente, que estava lá, e da maneira como isso passa a representar quase uma segunda experiência, em que você redescobre o seu próprio trabalho e redescobre o filme, né? E aí queria que você falasse um pouco para a gente, dentro dessa perspectiva, na relação com o Sertânia, como que foi para você essa experiência que é tão típica do ator, né? Tanto de rememorar um processo, mas também redescobri-lo a partir do momento em que o filme chega à sua forma final e chega no mundo, né? Que é sempre quase, minha experiência indica, é quase sempre, claro que tem situações específicas em que o ator também é produtor do filme, ou até diretor, e aí são diferentes, mas o ator que vai lá e dá a sua participação tem sempre essa redescoberta do material a partir do filme. Como é que foi para você essa relação no Sertânia? Eu vou dizer que, no caso do Sertânia, eu fiquei muito impactado com a experiência de ver o filme, mas eu não senti essa distância. Quando li o roteiro, eu li o roteiro como uma missão que geralmente eu não tenho quando eu leio um roteiro. Eu leio o roteiro como ator, e o Geraldo, um pouco disso tudo que Milene e o Miguel falaram, que diz do modo como ele abre brechas nos modos convencionais de fazer a produção industrial do cinema correr. Ele me deu uma missão que foi achar o ator que faria o filme, que é um negócio completamente fora do esquadro da produção convencional, que é chamar alguém do departamento X, de elenco e tal, não sei o quê. E eu tomei aquilo, como o Miguel deu a entender, você vive a experiência com o Geraldo num misto de glória e medo, né? Porque são tarefas hercúleas que ele apresenta, né? Mas ele tem tanta convicção de dizer, não, nós vamos fazer isso aqui. E ele fala com essa tranquilidade, nós vamos fazer isso aqui. Aí você diz, caramba, então nós vamos fazer isso aqui, né? Então, e eu li o roteiro com essa missão. A minha vontade no momento era recusar, dizer assim, não, você está doido, né? Mas não, eu aceitei, fiz uma cara, engoli com uma cara de sério assim e topei o desafio. Então eu li o roteiro de modo muito diferente do que eu costumo ler. E isso foi uma experiência, talvez tenha a ver com um pouco do que você está perguntando, porque eu li o roteiro catando um ator que eu achasse que pudesse fazer o Antão Gavião. Então isso mudou minha perspectiva, pelo tamanho da tarefa, enfim, por tudo que isso significou para mim, né? E quando eu vi o filme, eu tive eu sabia que seria um filme, é uma coisa meio doida de dizer, mas eu sabia que era um filme grandioso.
Eu tinha certeza absoluta que ele causaria esse impacto, assim, eu estou falando, sou da equipe, talvez não devesse falar essas coisas. Esses dias o Caetano, minha filha, que é de uma geração, tem 20 anos, apresentou um vídeo do Caetano em que ele dizia assim, o Chico é foda, eu sou foda, não sei quem é foda. E ela falou, hoje em dia ninguém fala isso. Eu falei, pois é, isso tem a ver com uma mudança mesmo das coisas. Mas era óbvio que o que o Geraldo estava fazendo era muito foda. E eu vi isso no momento, vejo e vi no filme, e agora eu falo mesmo, sem problema nenhum. Então, quando eu vi o filme, eu falei, ele fez aquilo mesmo que ele disse que ia fazer, com todas essas aberturas que são imponderáveis, e talvez por isso mesmo que seja esse filme que o Miguel abriu essa percepção dessa geração de poder ver com essa abertura, porque o filme traz essas aberturas. Então, quando vi o filme, eu fiquei impactado, como fiquei impactado quando vi o roteiro, e no tempo que eu tive na filmagem, eu estava muito atento também a tudo isso, que é sempre um prazer de ver o Geraldo fazendo. É uma experiência cinematográfica incrível. Eu tenho a sorte de ter tido ótimas experiências com diretores, mas nem todo mundo pode, por razões que são próprias do processo de produção, ter a tranquila abertura zen, como o Geraldo indicou aí, de abrir brechas no processo, de abrir brechas e dizer, vai por aí. Não tenho certeza se nós conseguiremos, mas eu tenho certeza que isso é um caminho viável e que a gente pode conseguir. Então, é isso que eu digo, que é uma mistura de medo então, por isso que é um filme épico, não só no formato, mas no modo de fazer. A gente se mete aí num processo épico, que tem a ver com todo o que o Geraldo fala sobre como ele se mete na questão do documental a procurar soluções, que são um modo épico de estar em campo, de não ter a fixação de um resultado como único ponto, né? E é curioso como esse filme, com tantas aberturas, com essas 2 horas que o Miguel falou para fazer um plano difícil, em que está tudo, está desde fazer a câmera, os figurantes, o elenco, tudo está nesses 2 minutos, nessas 2 horas. Não tem os ensaios, mas você acredita de tal, é quase de um jeito, eu não sei como explicar, é realmente um pouco inexplicável, porque também ele está em todos os lugares. Então tem um preparador de elenco separando, tá? E tudo corre como se fosse junto de um rio. O Geraldo é uma correnteza na qual a gente vai se ajeitando e aí chega e desemboca no mar. Nesse caso, no sertão, né? O mar virou sertão, o sertão vai virar mar. É isso que ele faz de um jeito, enfim. Muito bom. Se eu disse que muitas coisas a gente já tinha falado, eu acho que ninguém ainda tinha dito que Geraldo era uma correnteza. Então, acho que, se não for por mais nada, esse momento poético do Loure vale a gente aqui guardar como uma... Você vê que o filme só podia sair, porque saiu com uma equipe desse, com um elenco e com uma equipe dessa, né? É isso que eu ia falar, Geraldo. A gente tem que a gente tem que terminar aqui por causa do tempo, mas eu queria muito fazer esse registro final, que eu achei muito bom que a gente tenha podido trazer não só Miguel Loure, que tem a experiência específica na produção, mas inclusive Milene trazendo essa visão em paralelo do local em que o filme foi feito. Isso é muito legal de ter, mas que também lembrar, né, Geraldo, você me ajude, vários outros colaboradores essenciais, como Bárbara Cariri na produção, como Renato Vallone na montagem, né? Pois e o filme todo filme acho que essa nossa maneira aqui de fazer esse vídeo ajudou a perceber o quanto todo filme é sempre uma realização conjunta, por mais que o diretor, na maior parte das vezes, tenha uma visibilidade, seja de apresentação, de falar, de dar entrevista e tudo mais, mas como isso é muito mais complexo, né? Acho ótimo. Por isso mesmo que convidei esses e para os outros tentei levar outras pessoas. É que também, às vezes, não é fácil. Não, as pessoas têm compromisso e não consigo. Já quis trazer Renato, ele não pôde.
uma vez anterior a um encontro, enfim, tem sempre compromisso. Mas, enfim, eu não sei se você vai encerrar agora. Não, ia encerrar, se você quiser, ia só te perguntar isso, se você queria dizer mais alguma coisa a partir do que você ouviu deles aqui. Eu quero agradecer primeiro ao festival, essa oportunidade do filme e desse debate, a você por estar presente, uma surpresa muito agradável te encontrar aqui na coordenação desse papo, e em seguida aos participantes. O que eu posso fazer? Posso dizer que amo todos eles, da Milene ao tudo que ela fez para me receber em Conquista, enfim. E a Lori, não é o primeiro filme que nós trabalhamos e espero que não seja o último. Já tínhamos trabalhado juntos em um anterior, no Balzac, e espero que tenhamos ainda outros filmes para trabalhar juntos. E ao Miguel é uma paixão. Miguel é o parceirão, é o companheiro das loucuras e das maluquices. Espero que façamos outros filmes. E agradecer a todos, foi ótimo, adorei esse encontro. A gente agradece também pelo festival, incentiva que todo mundo veja Sertânia, fale de Sertânia, faça outras pessoas verem Sertânia, e que a gente fica muito feliz também de saber que Geraldo, na pandemia e na dificuldade, no momento, está pensando nos próximos filmes, e nós também queremos vê-los, os próximos. Muito obrigado, Geraldo. Eduardo. Grande abraço. Obrigado a você.